Posso te fazer uma pergunta? Quão seriamente você leva seu pecado? Você vê isso como um deslize menor, um inconveniente em sua caminhada com Deus, ou reconhece como uma barreira, um peso que impede sua comunhão com aquele que é santo? Aqui está outra pergunta. Quando você peca, como você responde? Você corre para Deus em arrependimento ou a culpa o mantém distante, sentindo-se indigno de se aproximar dele? Essa é a tensão que todos enfrentamos. De um lado, somos chamados a viver vidas livres do pecado, refletindo a santidade de Deus, e do outro lado, sabemos da atração da tentação e da realidade de nossa própria pecaminosidade. Como reconciliamos isso? Como seguimos em frente quando sentimos o peso, o fracasso pressionando sobre nós? À medida que começamos o capítulo 2 da primeira epístola de João, essas perguntas vêm à tona. João fala diretamente sobre essa luta, não com condenação, mas com compaixão. Ele entende nossa batalha com o pecado, mas nos aponta para uma verdade maior. Embora o pecado possa nos sobrecarregar, ele não nos define. Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que não apenas alivia o fardo do pecado, mas se coloca em nosso lugar diante do Pai. Quero que entremos juntos nesta passagem, prontos para confrontar essas perguntas e ouvir orientação carinhosa, mas urgente de João. Suas palavras nos lembram que, embora o pecado seja real, a graça de Deus é maior e, através de Jesus Cristo, podemos andar na luz com esperança e segurança. Vamos começar lendo o primeiro versículo do capítulo 2 da primeira epístola de João. Ele diz: Meus filhinhos, estas coisas escrevo a vocês para que não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O tom de João aqui é carinhoso, quase como um pai falando com seus filhos. Ele está instando seus leitores a viverem livres do pecado, a vê-lo pelo que é e a evitá-lo a todo custo. O primeiro passo para andar na luz, como João mostrou, é confessar nosso pecado, mas o segundo passo que ele nos chama é abandoná-lo, rejeitá-lo ativamente. João não está dizendo isso para condenar seus leitores, mas para instigá-los a um alto chamado, a desprezar o pecado, a resistir ao seu domínio, a viver de uma maneira que reflita a pureza da luz de Deus. No entanto, João também entende o coração humano. Ele sabe que, apesar de nossas melhores intenções, nós iremos tropeçar, e assim há uma tensão aqui entre para que você não peque e se alguém pecar. João quer que levemos o pecado a sério, mas não para cair em desespero quando falhamos. Esse equilíbrio nos impede de ver o pecado de forma muito leniente, como se não importasse, e de sermos muito duros conosco, como se uma falha pudesse nos separar de Deus para sempre. E é aqui que João traz uma das mais belas garantias. Se alguém pecar, temos um advogado. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus se coloca como nosso advogado, nosso defensor diante do Pai, e ele não é apenas qualquer advogado, ele é o justo, aquele que viveu sem pecado, que agrada plenamente ao Pai, e sua justiça está em perfeito contraste com nossa pecaminosidade. Jesus, nosso advogado, não intercede por nós com base em desculpas ou em quaisquer boas obras que tenhamos feito. Ele se coloca em nosso lugar porque pagou integralmente a pena pelo nosso pecado. Seu apelo repousa na base inabalável e imutável de que sua dívida foi paga integralmente. Posso te dizer, você precisa dessa realização hoje. Sua dívida foi paga integralmente. Quando nos aproximamos do Pai para pedir perdão, não é baseado em nada que tenhamos feito ou em qualquer coisa que trazemos à mesa, mas unicamente no que Cristo já realizou na cruz. Nele a justiça é satisfeita e a graça flui livremente. As palavras de João
nos lembram que, como crentes, nunca devemos aceitar ou ver o pecado como algo inofensivo ou aceitável. Somos chamados a andar na luz, buscando uma vida livre do pecado. No entanto, quando tropeçamos, podemos nos aproximar do Pai com confiança, assegurados de que Jesus Cristo, nosso advogado, intercede por nós e fortalece nossa comunhão com Deus, mantendo-nos seguros em sua graça. Como caminhamos na luz, o ponto de partida começa passando tempo na palavra de Deus todos os dias, uma vida de oração saudável e vibrante. Estes são os elementos centrais de ser um discípulo, vivendo uma vida disciplinada. Continuando agora para o versículo número 2, João nos leva ao cerne, ao coração do Evangelho, o sacrifício expiatório de Jesus. Vamos lê-lo. Ele diz: "E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo." Jesus se coloca como nosso mediador porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, aquele que satisfez plenamente a ira de Deus contra o pecado. Ele assumiu sobre si a pena que você e eu merecíamos, suportando o peso da nossa culpa, nosso pecado, nossa vergonha, para que pudéssemos nos apresentar diante do Pai perdoados. Esta palavra, propiciação, é muito significativa. Significa que o sacrifício de Jesus não apenas remove nosso pecado, mas também afasta a ira justa de Deus. Isso é o que significa ser salvo. Somos salvos da ira de Deus. Jesus é nossa propiciação. Ele não apenas cobriu nosso pecado, ele lidou com isso completamente, removendo a barreira entre nós e Deus. A morte de Jesus não foi apenas para João, ou apenas para seus leitores, ou apenas para a igreja primitiva. João proclama ousadamente que o sacrifício de Cristo foi suficiente para os pecados de todo o mundo. Cada pecado, cada falha, cada rebelião, o sangue expiatório e sacrificial de Jesus é suficiente para cobrir tudo. Mas João é muito cuidadoso aqui para não implicar salvação universal. Embora o sacrifício de Cristo seja suficiente para cada pessoa que já viveu ou viverá, ele só se torna eficaz para aqueles que confessam e abandonam seus pecados, aceitam seu sacrifício e o abraçam como Senhor e Salvador. Portanto, isso não é apenas um perdão geral que cobre automaticamente todos, independentemente de sua fé. O verdadeiro perdão e a reconciliação com Deus vêm através de uma resposta pessoal a Jesus. Através da confissão, da fé e da rendição à sua senhorio. As palavras de João nos lembram da imensa abrangência do amor e do sacrifício de Cristo. Jesus fez provisão para todos, mas ele convida cada um de nós a responder individualmente. Você já fez isso em sua vida. Sua expiação é completa. É um presente oferecido gratuitamente, mas requer que o recebamos. Para aqueles que vêm a ele em arrependimento, confiando em seu sacrifício, ele se coloca como Salvador e advogado, um mediador que satisfaz plenamente as exigências da justiça e estende a graça de Deus a todos que creem. Em João capítulo 2, versículos 3 a 4, a Bíblia diz: "Agora, por isso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele." Agora, no contexto desta carta, João está abordando preocupações sobre falsos mestres que deixaram a igreja e levaram outros a se desviar. As ações deles, seu comportamento, levantam algumas questões realmente importantes para aqueles que permanecem fiéis.
Quero dizer, como podemos saber que realmente pertencemos a Deus? E assim, esses versículos fornecem uma resposta que está enraizada tanto na segurança quanto na responsabilidade. João está enfatizando que conhecer a Deus é evidenciado pelo cumprimento de seus mandamentos, não como um evento único, mas como um padrão e processo contínuo de vida. Guardar os mandamentos de Deus significa protegê-los, valorizá-los, caminhar consistentemente, em obediência à sua palavra. Isso não se trata de alcançar a perfeição ou seguir a Deus em uma lista rígida, mas de um coração que está alinhado com a vontade do Pai, buscando viver à luz de sua palavra e sua verdade. E, ao mesmo tempo, João oferece um contraste sóbrio. Se alguém afirma conhecer a Deus, mas sua vida não reflete o padrão de obediência, sua afirmação é vazia e a verdade não está neles. A verdadeira fé não é apenas falada, mas demonstrada por meio de uma vida que reflete o caráter e os valores de Deus. Esta passagem nos desafia a considerar como caminhamos na palavra de Deus. A obediência, os seus mandamentos, é um padrão consistente em nossas vidas, fluindo de um amor por Ele e um desejo de honrá-lo. As palavras de João nos lembram que conhecer a Deus é viver em alinhamento com sua palavra, caminhando de uma maneira que reflete sua luz e sua verdade. Agora, à medida que avançamos para os versículos 5 e 6, João aprofunda a conexão entre obediência e amor. Vamos lê-los. Ele diz: mas aquele que guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Por isso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim, como ele andou. João liga a obediência não apenas ao conhecimento de Deus, mas ao amor por Ele. A verdadeira obediência flui de um lugar de amor, um amor que não se contenta com uma devoção superficial, mas busca honrar a Deus plenamente. Quando guardamos a palavra de Deus, João diz que seu amor é aperfeiçoado em nós. Agora, novamente, isso não significa que somos perfeitos, mas que o amor de Deus está completando sua obra em nossos corações, moldando-nos para refletir Cristo mais plenamente. Nossa obediência, então, é tanto a evidência quanto o fruto do amor transformador de Deus. E João nos dá o exemplo supremo de obediência, o próprio Jesus. Andar como ele andou significa seguir o padrão que Jesus estabeleceu, uma vida de obediência completa ao Pai e amor altruísta aos outros. Andar como Jesus andou significa permitir que o amor de Deus permeie nossas vidas, de tal forma que seguimos naturalmente seus passos. É um chamado à humildade, ao altruísmo, à rendição e à dependência diária. Dependência de Deus. Isso é o que significa permanecer nele, viver de uma maneira que reflita a vida e a missão de Jesus. E aqui está o desafio para nós hoje. O que nossa vida diz sobre nosso relacionamento com Deus? Estamos mantendo seus mandamentos como um padrão consistente de andar em sua palavra, não como um dever, mas como uma resposta ao seu amor. A verdadeira obediência flui de um coração transformado por Jesus, um coração que valoriza a vontade de Deus acima de tudo. Se você afirma conhecê-lo, deixe suas ações testemunharem essa verdade. Examine sua caminhada. Você está vivendo em alinhamento com sua palavra, refletindo sua luz e amor a cada passo. O chamado é claro. Não apenas professe fé. Viva-a. Ei, quero agradecer muito por participar do episódio de hoje do podcast Ao Pastor. Se você achou que este estudo é significativo e com propósito em sua vida, você poderia compartilhá-lo com outros e se inscrever para mais exposições da Palavra de Deus enquanto continuamos através de 1 João. Até a próxima vez que você caminhe na luz do amor de Deus, que você cresça diariamente em sua comunhão com Ele e com os outros.